Seja bem-vindo a mais um corte de um dos programas do Arquibancada Tricolor. A gente tem programação diária e você confere no link aqui na descrição. A gente até colocou aqui uma enquete pra galera, né, no chat, pra ver o que vocês acham, né? A gente colocou aqui algumas opções, né? O Oscar o São Paulo deveria trazer Oscar para 2025? Sim, vai jogar muito? Não, muitos fatores para não vir ou não tem opinião ainda, né? Porque a gente precisa também avaliar todos os pontos, né? Aqui só para trazer algumas estatísticas, né, que eu já trouxe aqui do Transfer Market sobre o Oscar, né? A temporada atual teve 6 jogos lá na China até o momento. Ele teve 6 jogos até o momento, pelo que eu vi no Transfer Market. Então eu peguei os dados aqui da última temporada, tá? É, São 35 jogos. Eu, confesso, não acompanho o chinesão. Não sei como é que tá lá, não sei como é que é o formato, não sei nada. Então só tô lendo aqui números, tá? Mas, nessa temporada 23-24, ele fez 35 jogos, 15 gols e 25 assistências. Jogou 3.000 minutos, mais ou menos. Tá? Para muita gente, batendo o olho só nos números, poderia se falar, pô, bom número de assistências, bom número de gols, né? Quase o mesmo número de gols, por exemplo, do Luciano, né? Na temporada. Só que aí a gente tem que considerar também que o futebol chinês não é aquela pérola, né? Não tem um nível técnico tão excelente. Vi de alguns jogadores que vieram de lá também não foram bem aqui. A exigência física também não é a mesma. E eu não entendi, eu não sei mesmo, se alguém souber também, até pode comentar aí, mas assim, se em uma temporada inteira ele fez 35 jogos, será que ele teria fôlego ou gás para fazer 70 no São Paulo? Porque o São Paulo jogou 73 jogos esse ano, se eu não estou enganado, né? Então é muito complicado. Eu acho, e só repetindo aqui meus argumentos, né, para quem não viu, eu acho que assim, tem o histórico ruim, ele, como diz o Pravato aqui, Oscar é dinheirista, né? Então, ele já se ofereceu para outros clubes que ofereceram ou fizeram menção de pagar mais que o São Paulo. Ele já se declarou para o Flamengo, já se declarou para o Inter, já se ofereceu ao Palmeiras. Aí, quando convém, ele fala que é São Paulino, sabe? Então, não vão por essa de que ele é São Paulino. Não tem essa. Não, não caiam nesse papo. Né? Nenhum jogador é. Jogador é profissional. Ele vai onde pagar melhor, onde a proposta for boa. E aí, ele tem lá todo esse histórico ruim com São Paulo, né? De ter traído o clube, de ter entrado na justiça e tal. Ah, mas foi no passado, mas beleza. Foi lá e fez. Ah, fora isso, tem uma questão financeira. O Oscar, como o Fernando lembrou bem, ele tinha o quarto maior salário do mundo, né? Por isso que até na China eles não queriam mais renovar. Digamos, né, Fernandão, que ele ganhe lá uns, sei lá, não é isso, mas digamos que ele ganhe 10 milhões de reais por mês na China, tá? Não, não é esse valor, mas digamos que ele ganhe 10 milhões de salário. Mesmo que ele fale assim, não, eu reduzo os meus É rendimentos sim, para eu voltar. é São sim, 10. Eu é sim. chutei. Eu Ganhava 2 chutei, milhões de dólares. nem sei, É sim, chutei. é isso Então, mesmo, é isso se mesmo. for pela cotação do dólar hoje é 12, então. 12. 12 milhões, mais ainda. Então, até respondendo alguns amigos aqui, então é melhor trazer o Santiago Longo? Não, ninguém falou isso. O Oscar não é a última alternativa, mas eu já respondo sobre isso. Digamos que ele ganha esses 12 milhões lá, Fernandão, por mês. O cara pega e fala assim: não, eu reduzo o meu salário para voltar. Você acha que ele vai reduzir para 1 milhão? Você acha que ele vai querer ganhar 1 milhão aqui? Reduzir 12 vezes o salário? A família não vai ficar na bota dele falando assim: você tá louco? Você ganha 12, você vai ganhar um lá, ainda num lugar que vão te xingar, num lugar que de repente não paga em dia. Então, se o São Paulo tem pelo menos 1 milhão para pagar de salário pro Oscar, que eu duvido, porque o São Paulo tá falando que não tem grana, né? E se o São Paulo tem 30 milhões para desembolsar, que eu também não acho que vai fazer isso, mas tem se falado muito do Juan Trissoldi, né? Que o São Paulo tem obrigação de compra se ele fizer um determinado número de jogos. Né? Eu acho que ainda falta muito, eu não acho. Quero acreditar que o São Paulo não vai fazer essa besteira, né? Mas se o São Paulo tem grana para fazer isso, não seria talvez melhor buscar um jogador que seja mais uma solução do que uma incógnita? Porque o Oscar tá 8 anos na China e ninguém, eu
duvido muito que alguém aqui tenha visto o Oscar jogar nos últimos jogos para bancar no peito e falar assim, ele vai chegar e vai resolver. Esses são os meus argumentos, Fernandão. Eu não traria por tudo isso. Não, você foi perfeito na colocação. E me desculpa, galera que está aqui no chat, perdão pelas opiniões que vocês colocam, querendo comparar o Oscar com o Hulk, por exemplo. Não dá nem para abrir contagem, tá? Não dá para abrir contagem. O Hulk jogou no Porto, protagonista. O Hulk jogou na seleção, Copa do Mundo, né, Olimpíada, jogou no Zenit, protagonista. O que o Oscar fez, com todo o respeito, né, contando China, os números que o Senna trouxe, 35 jogos, 25 gols, 15... Nossa, aí realmente é simplesmente espetacular. Não é a questão da qualidade só do jogador, é o custo-benefício e o que ele já fez. A primeira questão, se ele vier realmente, vai ser isso. Você se arrepende de ter falado isso do São Paulo? Ele vai falar que não, foram os empresários, que não sei o quê, que era uma outra época, que ele era imaturo. Eu acho assim, o São Paulo tá com o Pires na mão, devendo 1 bilhão, seríssimos problemas financeiros. A torcida lota o estádio toda hora, quer ver um time minimamente competitivo. Esse ano até conseguiu chegar em algumas fases posteriores, né? Mas para que você vai apostar num cara que ganha milhões no futebol chinês e que é uma incógnita total? Ah, mas vale a aposta. Tem que esperar. Não tem que esperar. Não tem que esperar. O mesmo que quer o Oscar é o que pediu, tem que dar oportunidade pro Santiago Longo e pro Jamal Lewis. E eu já estava falando há muito tempo. Sem querer ser dono de verdade, tá? É só baseado no que você ouve de profissionais e o treinador do dia a dia. Vocês acham que o Zubeldia não colocava o Santiago Longo para jogar porque ele tem birra? Não, porque ele não via grandes coisas e primeiro que não se aplicava em treinamento. Ontem vocês viram o nível que é o jogador, com todo respeito ao jogador. Errado é quem traz, né? Errado é quem traz, não o jogador que às vezes não tem a devida bola para jogar num time do tamanho do São Paulo. Então eu acho isso, sabe? Essa que é a questão. Trazer mais um jogador com esse valor, num risco muito grande e que já causou transtornos para o time, para mim é uma barca furada. E eu queria até responder alguns argumentos aqui do pessoal do chat, que me cocei para responder aqui, até acabei quase cortando o Fernando, desculpa aí. Mas Imagina. assim, aqui teve alguns argumentos no sentido assim, vocês acompanhavam o Hulk, o Renato Augusto, o Hernandes na China? Não, mas ó, o Renato Augusto não aguentava fazer 3 jogos no Corinthians. Craque, joga muita bola, mas não aguentava fazer mais do que 3 jogos, se machucava, porque a exigência física é diferente. O Hulk é uma exceção, realmente. Se prepara fisicamente melhor do que qualquer um. Né? Você vê, é notório no Hulk o quanto ele se prepara fisicamente. E o Hernanes é um ótimo exemplo, Rodrigo, porque o Hernanes sai daqui do Brasil em 2017 como talvez o melhor jogador do Brasileirão, ele passa 1 ano e meio na China e volta em 19 totalmente diferente. Totalmente assim, infelizmente é ruim de falar, mas uma passagem totalmente apagada no São Paulo. Ele não joga no São Paulo, não consegue acompanhar o ritmo do time, né? E o Vitor, ele fala que eu não quero Oscar, mas no Chelsea ele foi monstro. Sim, só que ele deixou o Chelsea em 2017, a gente tá em 2025, praticamente. Então, há 8 anos atrás, o Oscar jogava muito no Chelsea. Há 8 anos atrás, né? Então, claro, ele teve um ótimo momento técnico, de qualidade. O Oscar teve um... O Oscar era tido como o novo Kaká na base do São Paulo. Ele se consolidou na Europa, no Chelsea, jogando na Premier League. Sim, mas foi há quase uma década. Então, assim, a gente não sabe como é que ele tá hoje física e tecnicamente para gastar o pouco dinheiro que a gente tem ou que não tem para trazer mais um jogador que, para mim, é uma contratação populista. É uma contratação para gerar barulho no mercado e não necessariamente para resolver. São Paulo precisa de um meia, precisa de um cara para resolver justamente nessa posição aqui, ó. Sim. Só que será que o Oscar é esse cara? É o cara que vai fazer isso? Então, muita gente também tá tratando assim: "Ah, mas então você prefere o Luciano no meio?" Ninguém quer o Luciano no meio. Ninguém quer o Santiago Longo ali no jogando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Oscar não é a última saída, não é a única opção no planeta para o São Paulo trazer. Será que com 1 milhão de salário, isso que a gente está especulando aqui, que ele ganharia 1 milhão, ganharia muito mais. Né? Ele não vai reduzir de 12 para 1.
Mas, digamos que seja 1 milhão. Será que com 1 milhão de salário e uma grana que o São Paulo, de repente, teria ali para trazer, porque não é só salário quando você traz um jogador assim, você tem outros custos, né? Será que com essa grana o São Paulo não consegue encontrar nenhum jogador no planeta, em qualquer outro país da América do Sul, ou no Brasil mesmo, ou em qualquer lugar do planeta, pra a gente chegar aqui e falar, se não vier o Oscar, então você prefere o Luciano e o Santiago Longo? Cara, é um pensamento, eu acho muito limitado, Fernandão. Ficar achando que o Oscar é a única solução do planeta. Porque você tá descontente com o Luciano no meio. Todo mundo tá descontente com o Luciano no meio. Não, e estão pedindo desesperadamente, foca no Wendel. Eu falo, essas notícias do São Paulo nos últimos tempos, ela mexe com a cabeça do torcedor de um jeito que o torcedor entra em pane e ele começa a criar, né, não todo mundo, claro, tem a linha de pensamento de uns, tem a linha de pensamento dos outros, né, e esse que é o grande problema, cara. O São Paulo não teve contratações assertivas nos últimos anos, exceção ao Lucas, né, que ganhou uma força muito grande física na Europa, além da habilidade que ele tem, a velocidade e tal. Eu vejo galera falando do Wendel, eu vejo como falava do Alexandro, como falava de, não sei, eu falei, é desespero, cara, é desespero. É um time que não tem, assim, muitas perspectivas para o começo do ano, se não realmente não colocar peças que sejam interessantes. Né? A gente vê cada time contratando, gostem ou não, o Corinthians fez disparado a melhor janela ao lado do Botafogo da temporada e deu muito certo. Tem momento que não dá certo, tem que dar certo. E no Corinthians deu muito certo. O Memphis Depay joga acima da média no Brasil. O Garro, jogador que todo mundo quer para controlar a bola ali no meio. O André Ramalho, um bom zagueiro. E o Yuri Alberto, que era o caneludo, que errava, voltou a ser um grande jogador, tanto que a Europa quer o cara e o Corinthians não quer deixar ele sair. Então, eu vejo a torcida do São Paulo órfã, a palavra é essa, órfã. Para ela, o que vier vai ser sempre uma esperança que tudo pode mudar. Isso é muito ruim, muito ruim. Contrataram o Jamal Lewis, nossa, dá tempo o Jamal, ele vai ser o cara, já tá indo embora. Santilongo, por que não dá chance pro Santilongo? Por que não dá... não dá chance porque o cara rende só isso aí. Não tem muita coisa. Então, é muito complicado você ter um time gigante como o São Paulo sem dinheiro para investir e um time que não seja nada confiável e competitivo. Pelo menos é o que a gente está vendo agora, né, Ricardo? Exato, e até para ir nessa linha, eu vou usar uma comparação aqui. Alguém sim, mas poucos devem ter ouvido falar do Rodrigo Garro antes do Corinthians trazer. Ele lá no Tajeres, né? Uhum. Acho que pouca gente ouviu falar dele. Tanto que quando o Corinthians traz, muita gente fala assim, que Garro, que imagina, né? Aí vamos usar como comparativo aqui, só para ter Bom uma é o ideia. Galopo. Então, né? Tem isso também. Mas ó, só para usar como um comparativo, né? O Garro, na temporada inteira, eu vou colocar aqui 23, 24, né, no Corinthians, que é onde a gente vê ele mais de perto, né? Ele teve já tudo isso, ó, 62 jogos, 13 gols e 14 assistências. É um jogador que todo mundo tá vendo assim com uma qualidade, que é um cara que pode oferecer boa qualidade. Se a gente for na temporada anterior dele no Tajeres, lá, ele teve números mais modestos. 44 jogos, 8 gols e 9 assistências. Se olhando assim, batendo o olho, você fala assim, pô, não são números que impressionam muito, né? Números crus, assim, de scout, realmente não dizem muita coisa. Mas, eles foram lá e encontraram esse cara ali, com essa função de meia, que falaram, bom, esse cara pode ajudar, esse cara pode ser aí um cara útil pro meio de campo. Na época lá, conseguiram lá fazer ali uma proposta e trazer o jogador, né? Então, assim, é o que eu falo, não é que só tem o Oscar e se não vier o Oscar, você vai ter que ficar com o Luciano. Pela grana que você vai gastar no Oscar, que pra mim é uma incógnita há 8 anos, porque tá na China, o nível é mais baixo e tal. Será que o São Paulo não conseguiria achar um Rodrigo Garro? Será que o São Paulo não conseguiria achar um Quinteiro,
por exemplo, não digo esses jogadores que eles já são mais caros, né? Estão mais valorados no mercado. Mas será que o São Paulo não encontra outro cara assim? E aí vem outra pergunta, né? O scout não funciona, o scout do São Paulo é uma M, é uma porcaria e tal. Aí eu mando outra pergunta, Fernandão. Será que o scout não encontra mesmo jogadores assim e é muito ruim, péssimo? Ou eles trazem nomes, mas a diretoria, como ela tem dívidas e o São Paulo tem dívidas com empresários, eles não são obrigados a ter que contratar só daqueles empresários para não tomar um transfer ban, para não tomar uma ação na justiça. Tem muitos fatores aí. Não é simplesmente um Master League lá de videogame que você só escolhe, vê quanto tem na conta e vai lá e contrata. E aí, curtiu esse corte aqui que a gente postou? Então deixa o like aí, se inscreve, torne-se assinante do canal, mas assiste a versão completa que tá aqui embaixo na descrição.